Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje vamos abordar um assunto denominado batalha espiritual. Todo mundo já ouviu falar, mas é um assunto pouco difundido nos púlpitos evangélicos. Portanto, nessa noite nós vamos refletir sobre esse assunto que verdadeiramente é pouco pregado nas igrejas. Não se trata de um tema novo, com toda certeza, nem um tema atual. Esse tema é tão antigo. Ele começou com a tentação de Cristo em seus 40 dias no deserto após o seu batismo. Então, é um tema que iniciou, foi mais propagado a partir de Cristo Jesus, mas que existia em todo o Velho Testamento. Portanto, a antiguidade começou antes de o homem ser criado pela rebelião de Lúcifer contra o governo de Deus. Palavras escritas no livro de Ezequiel 28, 14 ao 17, e no livro de Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 15. Sendo derrotado, Satanás se rebelou contra Deus, e como ele não podia fazer nada contra Deus, como ele não tinha nenhuma condição de derrotar a Deus, ele se voltou contra o homem, oprimindo, tentando derrotar os santos de Deus, tentando mudar os tempos e as leis, com o intuito de afastar o homem de seu Criador. Existem na Bíblia inúmeros versículos se referindo a uma luta em curso, ou seja, uma luta que está se desenvolvendo. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala aos Efésios sobre essa batalha que envolve forças espirituais do mal comandadas pelo encardido e a Igreja de Cristo. Portanto, irmãos, não se trata de uma batalha entre Deus e o diabo. Não se trata disso, mas sim de uma batalha entre o diabo e o ser humano. Se de um lado está o diabo, do outro lado está envolvido o ser humano, nós, pessoas que vivemos nessa terra. Isso quer dizer que é uma luta contra todas as forças espirituais do mal. Nós estamos envolvidos nessa luta. Ele, o encardido, não luta contra Deus. Não, ele não faz essa luta diretamente contra Deus, pois essa batalha já foi vencida, ele já perdeu. Essa luta está sendo travada contra a Igreja de Cristo Jesus, que é o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, irmãos, esse tema é motivo de muita controvérsia. Mas é muito grande a divergência que existe na igreja. Esse assunto tem dado origem a muitas superstições, dúvidas, equívocos, heresias e até mesmo enganos, devido à escassez de conhecimento bíblico e principalmente por falta de discernimento espiritual da maioria das pessoas que se propõem a esmiuçar esse assunto. Seria impossível detalhar esse assunto em uma simples pregação. Todavia, nós queremos focalizar alguns tópicos que possam trazer luz a esse assunto.
Em primeiro lugar, existe uma batalha. Isso é certo, é fato verídico. E é necessário conscientizar que essa batalha existe. E nós, como Igreja de Cristo, em sã consciência, não podemos negar de forma alguma sua existência. Nós, seres humanos, fazemos parte dessa batalha e estamos vivendo em meio a ela. É uma batalha sem tréguas. É invisível, travada pelo homem contra 3 inimigos fortíssimos. Os nossos inimigos são os nossos próprios, ele mesmo, o homem batalhando contra si mesmo. O mundo está aí, oferecendo coisas e mais coisas para o homem. E o encardido, se você não gosta desse nome, você pode chamá-lo de diabo. Então, nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue. Não. Nossa batalha é contra o encardido, contra as potestades do mal. Nós batalhamos contra os principais, os principados, as potestades e as hostes espirituais da maldade. Palavra descrita no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Então nós, seres humanos, temos inimigos. Inimigos que lutarão contra nós enquanto nós estivermos nessa terra. Enquanto o homem estiver nessa terra, esses inimigos estarão a postos para batalhar contra nós. Como igreja, somos soldados de Cristo, que é o nosso comandante. Cristo é o comandante da igreja. Estamos todos nós inscritos para essa batalha. Quer lutemos nela, quer não lutemos. Mas sempre estaremos em meio a um fogo cruzado, pois somos guerreiros de Deus e pertencemos a esse exército. Em segundo lugar, nós temos 2 naturezas. É necessário nos conscientizar que o ser humano é constituído de 2 naturezas diferentes. Uma natureza espiritual e outra natureza natural. E essa própria natureza, essas 2 naturezas do homem, ela está em constante batalha, uma batalha interior. Paulo revela que ele tinha de lutar contra essas 2 naturezas. Ele revela no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18 ao 20. Desconhecer a existência dessas 2 naturezas pode ser a base para a maioria das heresias de nosso tempo. É necessário, então, que o cristão reconheça que ele tem essas 2 naturezas distintas, para que não se desanime o pecado em sua vida. Essas 2 naturezas, irmãos, são de ordem física e não podem ser colocadas lado a lado. Não. Contudo, o cristão deve estar alerta, orando, jejuando, pedindo perdão por falhas cometidas, se despindo do velho homem para que a sua natureza espiritual possa ser vencedora nessa batalha interna, ganhando assim a coroa da vitória. Nós podemos observar que essas 2 naturezas são completamente diferentes. E cada uma delas, irmãos, é resultado direto de um nascimento. Isso fica claro quando Paulo escreve aos Coríntios dizendo: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual?
Palavra descrita por Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46. O apóstolo João, ele completa dizendo: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Palavras de João no capítulo 3, versículo 6. Livro de João, capítulo 3, versículo 6. Tanto Paulo quanto João quer dizer que a natureza natural vem primeiro e se origina na reprodução humana, da descendência de Adão. E a natureza espiritual vem depois e se origina através da regeneração, descendência de Cristo Jesus. O primeiro não está apto para ir ao céu, ou seja, a natureza humana não está apta para ir ao céu. E só ficará apto se houver uma transformação de dentro para fora, que se crie nele a natureza espiritual. Quando isso acontecer, essa pessoa passa então a travar a batalha interna descrita no parágrafo anterior. A natureza natural representa o homem da terra, enquanto que a natureza espiritual representa o homem do céu. A Bíblia Sagrada apresenta o céu e terra como opostos. Sendo assim, meus irmãos, as duas naturezas do homem estarão em oposição uma à outra, causando essa batalha interna entre o velho homem e o novo homem. Você pode estar perguntando: o que tem isso a ver com a batalha espiritual? É simples, muito simples. O homem renovado tem prazer nas coisas de Deus e odeia as obras da carne. Porém, a natureza natural, a natureza pecaminosa que está em nós, ainda está presente em nossas vidas. E há uma inimizade ferrenha, uma inimizade terrível entre essas duas naturezas. E o inimigo, encardido, ele está sempre à espreita, esperando que o homem espiritual vacile e possa escravizá-lo. Essa é a intenção do inimigo, escravizar o homem. Paulo enfatiza isso quando declara: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Palavras escritas no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 ao 18. Diante disso, irmãos, nessa batalha espiritual, o cristão pode ser conduzido e dominado por essa natureza espiritual. Uma natureza renovada e então ser vitorioso. Ou, por outro lado, ele pode ser conduzido e dominado pela sua natureza carnal e, consequentemente, ser um alvo fácil para o inimigo. Em terceiro lugar, nosso inimigo é poderoso. Sim, nosso inimigo é poderoso. O encardido é poderoso. De maneira alguma nós podemos subestimar o inimigo. Nós precisamos conhecer o poder de fogo do inimigo. Na igreja atual, ocorre frequentemente dois erros.
quando o assunto é batalha espiritual. Existe dentro da igreja aqueles que ignoram completamente a existência do inimigo, aludindo a um mero folclore. Outras pessoas colocam a culpa de tudo que acontece no diabo. Para qualquer coisa errada que acontece na vida dele, qualquer conflito, qualquer pecado, qualquer problema que surge, a culpa é do diabo. Temos sim uma batalha espiritual. Nós vivemos uma batalha espiritual, mas que deve ser analisada à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Nosso maior exemplo é Cristo Jesus. Quando esteve na terra, ele expulsou demônios quando as pessoas estavam enfermas e curou pessoas quando elas estavam doentes. Palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Portanto, irmãos, há coisas que são físicas, que os médicos estão aptos e podem curar. Mas quando os problemas que são de origem espiritual, quando ocorre ação espiritual, o médico não cura. Só a providência de Deus pode combater com eficácia esse mal. O nosso inimigo, ele não está brincando, ele não veio para brincar. Ele não está brincando em mocinho bandido. Ele é astuto, ele é inteligente, é muito mais inteligente do que nós, seres humanos. Ele usa de sagacidade, ele usa de sutileza na tentativa de iludir, enganar o homem para o afastar de Deus. Ele utiliza falsos mestres, ele utiliza pastores, ele utiliza profetas e também pessoas comuns para semear a sua palavra, para semear heresias, para semear convites, mundanismos e inversão de valores. Tais pessoas se apresentam como ovelhas, mas verdadeiramente são lobos predadores. Palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Paulo nos alerta. Ele nos alerta para que não sejamos enganados por pessoas que empregam palavras bonitas, empregam a salvação por atos e promessas mirabolantes para enganar e iludir os salvos de Deus. Por fim, irmãos, o nosso inimigo, ele usa de todas as estratégias, de todos os meios possíveis e imagináveis para induzir o povo de Deus ao pecado. Então, ele está aí para isso. Ele veio para enganar, ele veio para matar e destruir. Em quarto lugar, o inimigo usa de estratégias. Como eu já disse, é necessário conhecer as estratégias do inimigo. Nosso inimigo, como eu já falei, é inteligente. Ele utiliza meios e estratégias para enganar o homem. Entre essas estratégias nós temos a primeira delas. Ele tenta nos convencer que Deus não existe.
E toda pessoa que crer nessa mentira também acredita que não existe pecado. Elas acreditam que não haverá nenhuma cobrança e que não precisarão prestar contas dos seus atos no final de suas vidas terrenas. Ele tenta nos convencer de que ele mesmo não existe. O diabo não existe. Quem acredita nessa mentira fica completamente desprotegido, fica vulnerável para qualquer ataque das hostes malignas. Em terceiro lugar, ele torna pecado divertido, pecado belo e aceitável. Para que essa estratégia dê certo, ele usa métodos que envolvam a moda, as diversões, os prazeres, enfim, tudo que aguça e satisfaça o ego das pessoas. Tudo vale, tudo é permitido, tudo é possível, são algumas das justificativas para inverter os valores que Deus condenou. Ele quer colocar nossa saúde e nosso corpo em risco. É a quarta estratégia dele. Como ele não tem corpo físico, e por isso ele nos inveja. Ele inveja o homem, o ser humano, que tem um corpo físico. Ele procura seduzir o homem, vaidade humana, né? Ao ter feitos extraordinários de forma irresponsável. É isso aí. Ele quer que o homem obtenha feitos extraordinários. Como exemplo, dirigir em alta velocidade, aceitando desafios perigosos, provocando brigas, usando substâncias perigosas, ingerindo bebida em excesso, enfim, ele usa as mais diferentes artimanhas para que o homem coloque sua saúde, coloque a sua vida em risco. Ele oferece ao homem um substituto para Deus. É verdade. Nos dias atuais, o inimigo tem apresentado inúmeros substitutos para Deus. Infelizmente, o homem, por falta de discernimento, por falta de vigilância, tem sido enganado. Sim, o homem tem sido enganado pelo diabo. Ele usa as distrações do mundo. Ele usa o apelo da carne na tentativa de desviar o homem dos caminhos de Deus. É programas imperdível na TV. É um final de semana rodeado de amigos. É o trabalho que toma tempo e não nos permite cultuar a Deus. Enfim, existem um leque de coisas que o homem coloca em primeiro lugar antes de Deus. É verdade que essas coisas são boas e devem ser desfrutadas, mas em momento algum elas podem tomar o lugar de Deus.
ela pode se colocar como um empecilho em nosso relacionamento com Deus. Eu costumo dizer que todas as coisas boas dessa terra, elas se tornam ruins. Na verdade, não são boas. O inimigo não vai colocar um negócio ruim para você na sua frente. Você não vai querer. Ele só vai colocar na sua frente coisas boas realmente que você gosta, que você quer, que você aceite. Então, para que as suas estratégias tenham êxito, ele utiliza de métodos para nos induzir a pecar. E o método preferido de Satanás é o sussurro de suas maldades em nossos ouvidos, tentando nos induzir a mentir, a enganar, a difamar, a maltratar, a perseguir, a cometer adultério. E vai mais longe, nos induzir a irar e até mesmo a matar. Ele cega os incrédulos. Sim, ele cega os incrédulos falando o que é falso e escondendo o que é verdadeiro. Ele se reveste de luz e justiça e se ajunta à Igreja de Cristo para ensinarem os ensinos demoníacos. Ele também pode fazer sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas podem acontecer através do inimigo. Não são palavras minhas, são palavras declaradas no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. Ele faz sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Ele procura tomar posse da mente do ser humano. Ele arranca a palavra de Deus dos corações das pessoas, sufocando a sua fé, tentando fazê-las pecar. Ele causa enfermidades, ele causa doenças. Ele é um acusador. E ele acusa o cristão diante de Deus. Sim, ele acusa o cristão diante de Deus. Em quinto lugar, nós precisamos conhecer nossas armas. Sim, o ser humano precisa conhecer suas armas. Temos armas para essa batalha. Sim, nós temos armas para essa batalha. Enquanto o inimigo age sorrateiramente buscando minar nossas forças, atacando as nossas fraquezas, suas artimanhas são quase imperceptíveis, a ponto de menosprezar suas obras. E com isso, ele tem conseguido seu objetivo, que é afastar os cristãos de Deus. Quando nós estamos em uma batalha contra um inimigo invisível e ardiloso, é preciso estar sempre atento. Não podemos abaixar de maneira nenhuma a nossa guarda. De maneira alguma podemos abaixar a nossa guarda. E precisamos nos revestir das armas que dispomos. Humanamente, seria impossível conhecer as artimanhas, as astúcias e formas de combate do nosso adversário. Para o ser humano é impossível.
mas Deus conhece bem esse adversário e nos concedeu armas. Armas descritas no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 14 e 15. Armas capazes de destruir os dardos incendiários do inimigo. As armas à nossa disposição não são armas carnais, mas poderosas em Deus, capazes para destruição de fortalezas e de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Declaração feita no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, essas armas não são armas de ataque. Não. Deus nos dá arma de ataques, mas sim armas de defesa. Armas de defesa para que possamos nos defender do inimigo. E para nos defender do inimigo, precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 14 ao 18. Essa armadura, irmãos, não é humana. E se torna necessária usar todas as peças em conjunto. Ou seja, sem esquecer nenhuma das peças. Essa armadura nos protegerá de todo ataque do inimigo. Sim, vai nos proteger de todo ataque do inimigo. A espada do Espírito representa a palavra de Deus, que é de suma importância nessa guerra. Sim. Pois pode curar as feridas causadas pelo inimigo. Essa espada representa a palavra de Deus, como foi dito. O cinturão da verdade significa viver uma vida falando e vivendo a verdade. Palavra descrita por João, capítulo 15, versículo 8. Isso quer dizer que vestir a verdade como um cinturão é se revestir com a palavra de Deus. A couraça da justiça significa viver com integridade. Integridade em nossas condutas. Palavra descrita no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 24, e também no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 19. O calçado da preparação do Evangelho significa o próprio Evangelho, o Evangelho da paz, ou seja, a proclamação do reino de Cristo Jesus. Essa é a verdadeira mensagem da salvação, pois assim como nossos pés são o suporte para o corpo humano e nos levam onde queremos ir, estar calçados com o Evangelho da paz significa o ide preparados, treinados e vivendo em santidade. Palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, e também no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Portanto, o Evangelho da paz deve ser o nosso calçado
pois só Cristo Jesus é a resposta e Deus sabe o que é melhor para nós. O escudo da fé representa a nossa confiança em Deus, uma fé verdadeira que nos justifica, protege e agrada a Deus. Palavra descrita no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 39. Portanto, irmãos, a fé deve ser o nosso escudo, a nossa proteção. Uma proteção contra os ataques do inimigo. O capacete da salvação, ele protege nossa mente. Protege nossa mente das mentiras do diabo e das influências malignas do mundo. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. A salvação deve ser a meta de todo cristão. E esse capacete nos protegerá e nenhuma acusação poderá penetrar em nossas mentes. Uma vez revestidos da armadura de Deus, estamos preparados para enfrentar a autoridade delegada por Cristo Jesus. Nós vamos estar preparados para essa guerra. Nós teremos à nossa disposição uma autoridade delegada por Cristo Jesus. Uma autoridade que somente tem quem for discípulo de Cristo Jesus. Só os discípulos, só aqueles que verdadeiramente seguem a Cristo Jesus é que têm acesso a essa autoridade. Palavras escritas no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Essas armas estão à nossa disposição. São armas para a defesa. E são armas para a defesa, ela tem função de nos livrar das ciladas do inimigo, para podermos então resistir ao dia mau e permanecer inabalável após a vitória. O sangue de Jesus tem poder. Efésios, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Cristo Jesus é uma arma de defesa também. É uma arma de defesa contra o pecado. Foi o preço pago pela nossa remissão. Sim, foi o preço pago pela nossa remissão. Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o sangue de Jesus só tem poder contra o pecado. E a ele podemos recorrer quando cometemos uma obra da carne. O sangue de Jesus purifica de nossos pecados e nos livra de qualquer condenação. O nome de Jesus é a mais poderosa arma existente. Essa sim, essa é uma arma de ataque. É uma arma que faz o poder das trevas tremer ao ouvir. Essa arma é capaz de frustrar todos os planos e ações do inimigo. A palavra de Deus é uma arma tanto de defesa como de ataque. Cristo Jesus fez uso dela
em seu ministério quando estava na terra. Ele a usou como defesa contra o inimigo no deserto e como ataque na cura e libertação de pessoas que o seguiam. É uma arma que deve ser colocada no coração de todo cristão. Todos os seres humanos devem usar a palavra de Deus de acordo com a circunstância apresentada. Outra arma que nós temos é o jejum e oração. O jejum e oração são armas de defesa. Não são armas de ataque, são armas de defesa. Por intermédio delas, podemos ser abençoados fisicamente e também espiritualmente. Pois o jejum e a oração quebra as correntes de injustiças, desata as cordas do jugo e põe em liberdade o oprimido. Cristo Jesus é o nosso maior exemplo, pois ele praticou o jejum e a oração em seu ministério aqui na terra. Essa prática é uma declaração para Deus que estamos fazendo um sacrifício para estarmos na sua presença, na presença de Deus. O jejum e a oração nos tornam mais sensíveis quando as coisas espirituais. Sim, o jejum e a oração nos torna sensíveis em relação às coisas espirituais. Com eles, ficamos mais próximos de Deus e as forças malignas reconhecem esse poder e batem em retirada. É bom lembrar que o único jejum aceito por Deus é espiritual. É o jejum concernente à salvação de almas, por libertação e cura, por revelação, por orientação, por proteção, por santificação, por agradecimento. É um jejum para testemunhar, para pregar. Jamais devemos jejuar para obtenção de coisas materiais. Esse jejum, esse tipo de jejum, não agrada a Deus. Outra arma que temos é o louvor. O louvor é uma arma de defesa. O louvor fortalece nosso espírito. O louvor nos alinha com a graça de Deus. Através do louvor, expressamos com palavras nosso amor ao Deus Altíssimo. Ele espanta o inimigo, pois ele sabe que Deus habita no meio dos louvores. E o louvor agrada a Deus. Palavras escritas no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 21, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17. Outra arma que nós expomos são os anjos. Sim. Os anjos são armas de apoio, pois estão a serviço de Deus e foram enviadas para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Palavra descrita no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Então, irmãos, nós temos inúmeras armas para combater o inimigo. Então nós devemos nos apropriar dessas armas e, para seguirmos essa guerra, lutarmos contra o inimigo para não sermos prisioneiros dele. Em sexto lugar, o inimigo quer destruir o ser humano. Sim, ele quer destruir o ser humano. Ele veio para matar,
roubar e destruir. Portanto, devemos estar conscientes de que o inimigo tem seus motivos para querer destruir o homem. Lúcifer foi um anjo criado por Deus. Era um querubim ungido, era perfeito para proteger, para guardar e adorar a Deus. Ele era um anjo de luz. Ele tinha atributos maiores do que os demais anjos. Contudo, ele desejou ser maior que Deus. Porém, Deus, sabedor das intenções de Lúcifer, o derrotou. Ele foi lançado por terra à espera do cumprimento de sua sentença, que é ser lançado no mais profundo abismo. Sim, ele já foi condenado. Só está esperando o momento propício para ser lançado no mais profundo abismo do inferno, do Hades, como você quiser. Com isso, irmãos, Lúcifer perdeu toda a sua glória. Perdeu a unção, não é mais perfeito e cheio de orgulho. Diante de tanta atrocidade, ele teria de pôr a culpa em alguém. E o escolhido, você sabe quem é, foi o homem, fomos nós. Então vamos ver por que essa mágoa, esse ódio de Lúcifer contra o ser humano. Primeiro, a inveja. Lúcifer tem inveja de nós, seres humanos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ele tem um ódio mortal pelo homem, uma vez que o homem é tudo aquilo que ele mais queria ser. Ele queria ser semelhante a Deus. Mas ele simplesmente era uma criatura de Deus. Se você olhar o capítulo 1 de Gênesis, você vai constatar essa verdade. Com a rebelião de Lúcifer, a terra ficou sem forma e vazia. E Deus a reformou. E quando Deus reformou a terra, ele colocou nessa terra o homem para morar na terra. Você não podia admitir, não admite que um pedaço de barro que nós somos fosse semelhante a Deus. E por isso seu desejo é destruir o homem. E essa batalha contra o homem começou lá no Éden, lá no início. Mas ele não tem só inveja não, ele tem raiva também. Deus tinha criado o homem à sua imagem e semelhança. Deus coloca o homem a morar num jardim reformado, com mais vida. Mas observe que esse jardim reformado era a antiga casa de Lúcifer. Então tenta imaginar a raiva e o ódio do coração de Lúcifer. Deus tinha feito o homem à imagem e semelhança. Tudo que Lúcifer desejava. E por fim ainda teria de se conformar com o homem morando no lugar que outrora foi dele. Onde ele morava. Ele sabe que não tem nenhuma esperança.
ele que vivia na presença de Deus, agora está definitivamente afastado de Deus, afastado da presença de Deus. Esse é o principal motivo que ele deseja destruir o ser humano. Ele sabe, Lúcifer sabe, que os salvos irão morar com Deus. E que o lugar para onde iremos, ele já morou lá. Por conhecer esse lugar, que é um lugar maravilhoso, ele odeia o homem e quer destruí-lo, para que o homem não vá morar onde foi a morada dele, onde ele morava. Além da inveja, da raiva, existe o problema da fidelidade. Lúcifer sabe que Deus é fiel. É fiel em tudo que ele fala. Lúcifer conhece a Bíblia de capa a capa. E sabe que a palavra que sair da boca de Deus não volta vazia. Que essa palavra será próspera naquilo a que foi enviada. Declaração feita no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Lúcifer já sabe o seu veredito. Ele sabe que ele vai cumprir sua pena no lago de fogo. Ele também conhece a promessa de Deus de salvação para o homem fiel à sua palavra. Por isso ele quer destruir o homem, fazendo pecar e se esquecer de Deus. Lúcifer sabe que o pecado nos separa de Deus e que todos os pecadores serão lançados juntamente com ele no lago de fogo. Ele quer frustrar os planos de Deus, levando com ele o maior número possível de pessoas para o inferno. Então ele não quer que o homem seja salvo. Ele vai fazer de tudo enquanto estiver nesta terra para que o homem perca a salvação. Em sétimo lugar, a vitória é certa. Não existe contestação, a vitória é certa. Nós, seres humanos, nós cristãos, devemos estar conscientes de que a vitória é verdadeiramente certa. O povo de Deus, nos últimos dias, tem vivido situações cada vez mais difíceis. Até dá a impressão de que estamos percorrendo um campo minado. É necessário refletir sobre cada passo que se der e a cada palavra que sair de nossas bocas. Em meio a tantas lutas, em meio a tantas provocações, é normal que as pessoas fiquem tristes, fiquem abatidas, até acham que o Senhor as abandonou. Quantos cristãos a gente não tem encontrado pela frente que estão abatidos, praticamente derrotados, achando que Deus os abandonou. E essa, irmãos, é a maior estratégia do inimigo. Ele tenta minar nossas forças. Ele tenta minar as forças dos filhos de Deus. Ele sabe que Deus escolheu pessoas em meio a uma multidão.
pessoas escolhidas para fazer a diferença. Uma diferença enquanto estiver nessa terra. Ele sabe que essas pessoas escolhidas por Deus estão encarregadas de dar testemunho de Cristo Jesus. Pessoas estão encarregadas de dizer que Deus é fiel, que jamais vai abandonar os seus escolhidos. Nosso inimigo é sujo. Nosso inimigo é mentiroso. Em verdade, ele quer nos destruir. Ele não está preocupado com os perdidos. Não, os perdidos já são dele. Os perdidos já são deles. Ele quer destruir os que não são deles. Os filhos de Deus. Por isso, irmãos, quando as lutas surgirem, e elas surgirão, é preciso ter fé e nos apegar mais a Deus, entregando em suas mãos nossa confiança, crendo que as lutas vêm e vão, pois não são eternas. E olhar sempre para nosso alvo, que está além dos nossos problemas, cientes de que estamos abalando os alicerces do inimigo. Lembre-se que as lutas sempre surgirão, mas Cristo Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, o inimigo já foi derrotado. Ele já foi sentenciado. Antes mesmo que fôssemos criados. Porém, ele conseguiu, lá no Éden, que nossos antepassados se alienassem de Deus. Ele conseguiu que nós fôssemos alienados de Deus e ficássemos sem nenhuma esperança. Todavia, Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, ele tinha o antídoto certo para esse terrível problema. Ele permitiu que seu Filho amado se tornasse carne e habitasse entre nós, entregando sua própria vida, se tornando maldito por intermédio da cruz, pagando a nossa dívida para com Deus e nos resgatar das mãos do encardido. Essa é a grande verdade. Cristo Jesus pagou com sua vida por nossos pecados. Ele nos remiu e se tornou, por excelência, o Senhor de nossas vidas. Com isso, irmãos, o poder do encardido, aquele poder que ele tinha sobre nós, foi colocado por terra. E, consequentemente, ele não tem nenhuma autoridade sobre o homem. Por isso ele quer realmente fazer do homem um escravo. E só conseguirá isso se nós aceitarmos seu chamado. Ele já foi derrotado, irmãos. Não tem poder nenhum sobre nós e nada pode fazer se Deus não o permitir. Nossa vitória está garantida. Tudo que Deus tinha de fazer, Ele já fez. Resta nós tomarmos uma decisão. Precisamos assumir uma posição.
Toda vitória só é possível quando alguém, em dado momento, tomar uma decisão correta e colocá-la em prática, com ações com que possa ser realizada. A vitória é certa. Não há nenhuma divergência nisso. A vitória está garantida. O inimigo já está processado. Ele está caído por terra. Cabe a nós determinar nossa vitória. Isso só poderá acontecer se tomarmos a decisão correta, tendo um coração fiel a Cristo Jesus, não se contaminando com nada desse mundo, jamais mudando nossa posição, sem se desviar do nosso alvo. Não podemos nos desviar do nosso alvo, que é Cristo. Deus nos concede a oportunidade de escolher entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. No entanto, Ele nos exorta para que escolhamos a vida para viver. Então, meus irmãos, tomar posse da vitória depende única e exclusivamente de uma escolha nossa. Você é responsável pela sua escolha. Escolha a vida. Escolha Cristo Jesus para viver eternamente com Deus. Amém.